Hoje, dia 4 de dezembro, acontece uma lua cheia em Gêmeos e eu aproveitei esse momento para poder lançar meu primeiro vídeo nesse canal. Então, eu estava sentindo uma certa necessidade de poder me expressar mais sobre astrologia, de conseguir falar mais sobre esse assunto, sem precisar reduzir meu pensamento a 1 minuto e meio. Porque até agora, as plataformas que eu estava utilizando, que era Instagram e TikTok, e que eu vou continuar usando, mas estou um pouco irritada, incomodada com elas, não me permitiam, né, conseguir me expressar de forma mais adequada sobre astrologia. Aí eu vi que eu estava simplificando um assunto que não é tão simples assim. Eu pensei, por que que eu estou fazendo isso comigo mesma, se existem outras plataformas por aí, como o YouTube, que me permite poder falar, hablar e hablar sobre o assunto, sem ter 1 minuto e meio para reduzir todo o meu pensamento, tudo que eu quero dizer sobre isso. Então tô aqui experimentando e vendo o que isso vai dar. Ah, eu também tenho produzido no Substack, que tem me agradado bastante, já que é só escrever e, nossa, a escrita é muito bom para organizar os pensamentos e para conseguir estruturar ali um pensamento interessante sobre o assunto. Então, por acaso, se você tiver interesse em ler textos sobre astrologia, vou deixar meu link do Substack aqui na descrição desse vídeo. E falando em se expressar, eu escolhi justamente essa lua cheia em Gêmeos para poder divulgar meu primeiro vídeo aqui no canal. E aí, nesse vídeo, eu quero falar mais sobre isso. Primeiro, por que que uma lua cheia é interessante para divulgação e para lançamento de projetos. Depois, eu quero explicar mais sobre essa lua cheia em Gêmeos, o que que ela representa, o que que ela significa. E, por último, dar alguns insights de como é que você pode aplicar isso na sua vida, como é que essa lua cheia em Gêmeos está te afetando e como é que você pode perceber isso na sua vida. Então, por que que a lua cheia é interessante para divulgação e lançamento de projetos? Primeiro, a lua cheia é a fase da lua onde ela fica mais visível. Então, o sol joga lá a luz para ela e ela aparece por inteiro. Então, ela está visível. Você não vê ela pela metade, você não vê ela um pouquinho. Você vê ela inteira. Quando ela está inteira, ela está toda iluminada, essa luz dela joga para a Terra. E a gente também consegue ver coisas aqui na Terra. À noite ela fica mais clara, você consegue enxergar melhor. Então, se você for no meio do mato, numa floresta, em noite de lua cheia, você vai ver que você vai conseguir enxergar o caminho. Você vai conseguir enxergar algumas coisas. Mas, se você for em noite de lua nova, onde a lua não está visível no céu, ela está do lado do sol, então ela só aparece durante o dia, você vai ver que as noites de lua nova são um breu. É tudo escuro, você não consegue enxergar com tanta clareza. E aí a gente faz essa correlação, né, na astrologia, que noites de lua cheia a gente consegue enxergar. Então, por isso que é interessante para divulgação de projetos, porque aquilo que você quer jogar para o mundo, que você quer que tenha mais alcance, é interessante você fazendo uma lua cheia, né? Porque isso vai estar mais visível para todos. Mas atenção, muita atenção aqui, que nem toda lua cheia é interessante para divulgação de projeto, assim nem como toda lua nova, já que a lua nova ela é o início de um novo ciclo, então a gente normalmente planta nossas intenções, começa alguma coisa nova. Nem toda lua nova também é interessante para começar algo novo, então isso depende. E é esse o grande lance da astrologia que não dá para simplificar. Que depende, então depende dos aspectos que essa lua faz, depende de como essa lua tá, em que signo ela está, então tudo depende. Então fecha disclaimer. Então a lua cheia tem esse papel de trazer mais visibilidade para as coisas. E isso pode ser muito bom se você quiser trazer visibilidade para algum assunto, né, algum projeto, algo ali que você quer jogar para o mundo. Mas também pode ser muito ruim, porque traz visibilidade para questões internas, para questões não tão boas assim. Se você tiver muito triste, numa noite de lua cheia, essa tristeza pode ganhar uma proporção maior, né, um nível maior de intensidade. Então, se você tá triste em uma noite de lua cheia, você pode ficar mais triste ainda. Se você está insatisfeita com alguma coisa, numa noite de lua cheia, você fica mais insatisfeita ainda. Então, tudo depende, tá? Por isso que é interessante a gente saber sobre astrologia pra gente não achar que a gente tá maluca. E também você vai saber que isso vai passar, né? São momentos, são fases da vida. Eu acho que essa é a grande beleza da astrologia, né? Você entender o ciclo das coisas. Você sabe que aquele momento ruim tem um tempo pra acabar. Assim como o momento bom também. Mas a astrologia, ela te traz mais consciência sobre até onde vai esse momento ruim. E agora falando um pouco mais sobre o que que essa lua cheia em Gêmeos significa. Gêmeos, como eu disse, é do elemento ar.
E o ar é aquele elemento que une todos nós. Todos nós somos conectados pelo ar. E isso implica aos signos de ar essa afinidade com a comunicação, com o social, com conversas, com trocas. Então, Gêmeos, Aquário, Libra são signos que estão abertos a circular e para ouvir novas ideias, para ouvir novos pensamentos, para trazer também mensagens. E isso é muito interessante numa lua cheia em Gêmeos, trabalhar com a comunicação, de você se divulgar, de você expor ideias, de você expor pensamentos. Lembre-se que Gêmeos é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio é o deus mensageiro. Então, as mensagens precisam ser levadas ao destinatário. Então, tem aqui uma mensagem que precisa ser entregue para o mundo. E essa lua cheia, ela fala sobre isso. Ela fala sobre se comunicar. Ela fala sobre trocar. As ideias precisam chegar nas pessoas certas. Nessa lua cheia em Gêmeos, ela está muito favorável para você ir em busca de conhecimento, ir em busca de trocas, ouvir opiniões. Então, se você está com algum problema, alguma questão, é porque você está precisando colocar alguma coisa para fora, alguma ideia para fora. E se isso não está bem formulado na sua cabeça, talvez você precise ouvir opiniões de outras pessoas. Você precisa ter mais conhecimento, você precisa estudar, pesquisar mais sobre o assunto. Mas não é uma lua cheia que fala para você ficar sozinha lidando com esse problema. Muito pelo contrário, é uma lua cheia que fala para lidar com o problema junto de alguém, né? Estar com alguém para te ajudar a encarar esse problema, encarar essa situação. Porque as opiniões são fundamentais aqui. Não só as opiniões, também o conhecimento, a troca de conhecimento é fundamental aqui. Uma coisa interessante também de se observar é que Gêmeos ele é um signo mutável. E os signos mutáveis, eles são muito favoráveis às mudanças. Então, o Gêmeos ele não corre do novo, ele não tem medo do novo, ele se adapta às situações que aparecem. Isso significa que essa lua cheia em Gêmeos também pode trazer mensagens que são interessantes para fazer algo novo a respeito. Então, essa lua cheia ela te convida para executar ideias de uma forma nova, de uma forma diferente. É uma lua cheia que promove mudanças, que quer mudar um pouco. Então, aqui é um convite para sair do padrão, trazer algo para o mundo, colocar uma ideia em prática que sai desse padrão, desse velho hábito, de sempre fazer as mesmas coisas. E é por isso que eu tô aqui gravando um canal no YouTube, que é algo que eu nunca fiz na minha vida. E é a primeira vez. Então, é isso. Eu tô trazendo a comunicação, lançando um projeto de comunicação para divulgar algo aqui. Trazer mais conhecimento, trocar conhecimento com quem tá me assistindo agora. E trazer uma mensagem também. Então, de uma forma nova, né? De uma forma que eu nunca fiz antes. Tem uma coisa muito interessante, quando a gente olha a lua cheia em Gêmeos, é importante ver o que aconteceu na última lua nova, que é referente a essa lunação. Então, só para contextualizar, temos uma lunação, um novo ciclo lunar que acontece numa lua nova, e aí ali no novo ciclo tem a lua nova, que é o começo de tudo, onde a gente está intencionando, plantando as nossas sementes, né? Estamos semeando. E temos a lua crescente, que é o desenvolvimento dessa semente, e a lua cheia, depois da lua crescente, que é o ápice, que é a colheita daquilo que foi plantado. Então, por isso que é interessante analisar sempre a última lua nova referente a esse ciclo lunar. E nessa lua cheia em Gêmeos, a última lua nova foi em Escorpião, que aconteceu no dia 20 de novembro. Então é muito interessante de analisar como é que estava o mapa dessa lua nova. E aí tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, que no mapa da lua nova, Mercúrio, o planeta que é muito importante para essa lua cheia agora, já que ele é o regente de Gêmeos, ele estava em conjunção com a lua nova. E ele estava retrógrado. E quando Mercúrio estava retrógrado, significa que as questões ali que estavam sendo plantadas, semeadas, eram questões antigas, eram ideias do passado. E uma outra coisa interessante que aconteceu nessa lua nova Escorpião foi que tivemos um trígono com Saturno e um trígono com Júpiter nessa lua nova e também nesse Mercúrio. E esse trígono ele representa uma ajuda desses dois planetas. Júpiter, que é o grande benéfico, ele vai iluminar essa lua nova como trazer apoio, suporte para que essa situação antiga seja enfrentada de uma forma mais fluida, mais tranquila.
Já o trígono de Saturno com esses planetas, ele traz mais estrutura, ele traz mais amadurecimento para você poder realizar essa ideia. E quando a gente vem para o mapa dessa lua cheia em Gêmeos, Mercúrio, que é um planeta muito importante aqui, já que ele é o regente de Gêmeos, como eu falei, ele não está mais retrógrado, ele está já no seu movimento direto, no signo Escorpião, e também recebe esse trígono de Júpiter e esse trígono de Saturno. Isso é como se aquilo que foi plantado, que foi discutido numa lua nova em Escorpião, que estava ali com questões do passado, que a gente precisava lidar, vem para essa lua cheia, atinge o ápice nessa lua cheia com uma forma de, ok, vamos lidar com essa questão, mas fazendo algo diferente. Vamos lidar com isso, mas trazendo novo, trazendo uma mudança. Então, essas situações antigas que estavam aparecendo, surgindo para você nessa lua nova Escorpião, é um convite para você lidar com elas de uma forma diferente. Então, dando um pouco o meu exemplo aqui. Estou fazendo um vídeo para o YouTube, nunca fiz, é algo completamente novo, mas corresponde a uma questão que eu tinha de, pô, tô de saco cheio de fazer vídeo para TikTok, para Instagram. Já tinha pensado em fazer YouTube muito tempo atrás. E aí essa ideia surgiu e dessa vez eu não disse não para ela. Eu falei, cara, eu vou fazer. Vou fazer diferente. Eu acho que essa é a proposta também que você precisa se inspirar. O que de novo você precisa fazer? Qual é uma ideia antiga, um receio, um pensamento, uma questão ali interna, antiga que você tem, que agora você precisa fazer diferente? Se essa questão tiver mais a ver com comunicação, com ideias, com conhecimento, com estudos, melhor ainda, porque essa lua cheia é justamente para isso. A gente observe aquilo que aconteceu no dia 20 de novembro, se teve algo muito nítido ali que trouxe um pouco de insatisfação, de incertezas, ou de tipo, nossa, de novo estou falando sobre esse problema, de novo estou lidando sobre esse assunto. E aproveita essa semana da lua cheia, a lua cheia acontece hoje em Gêmeos, mas ainda temos 5 dias para trabalhar. Então, o efeito de lua cheia é quando ela está na fase cheia. Então, trabalhe isso de uma forma diferente. Traz algo novo em cima de um problema velho. E aí, vamos para o meu terceiro tópico desse vídeo, que é quais são os insights que você pode tirar dessa lua cheia em Gêmeos. Primeiro, como eu falei, veja o que estava acontecendo nessa lua nova em Escorpião, no dia 20 de novembro. Não precisa ser exatamente no dia, pode ser na semana da lua nova de Escorpião. São as coisas antigas que estavam sendo remexidas. O que você pode fazer de diferente sobre esse assunto antigo agora nessa fase cheia? E uma outra coisa que eu gosto de observar também são os ciclos maiores de lunação. Então, como a gente está falando sobre uma lua cheia em Gêmeos, eu também gosto de ver o que aconteceu na última lua nova de Gêmeos, porque está mexendo na mesma área do nosso mapa. E às vezes tem coisas interessantes ali que tem um desdobramento. A última lua nova em Gêmeos foi no dia 27 de maio desse ano. Então veja, né, ali, por volta dessa semana, do dia 27 de maio, o que estava surgindo para você. Para algumas pessoas é muito nítido, é muito marcante, mas para outras não. Eu sugiro ver álbum de fotos, mensagens no WhatsApp, o que estava rolando ali em volta daquele período, porque realmente é muito difícil de lembrar. Ou anotar, né? Sempre anotar o que está acontecendo na sua vida, ter um diário é maravilhoso para poder fazer essas associações astrológicas. Porque aquilo que foi semeado, plantado, intencionado, pode ter um desdobrar para agora, né? Ou algo parecido, né? Alguma associação com aquilo que aconteceu lá para esse momento agora de lua cheia, tá? Como se fosse uma revelação, como se fosse um fruto daquilo que foi plantado. Então fica aí esse meu exercício para você de observar essas datas de lua nova, o que aconteceu ali e tentar entender o que você pode fazer diferente, qual é a ideia da gaveta que você está precisando tirar e jogar para o mundo. Então me conta aqui nos comentários o que você está enxergando nessa lua cheia, se você está percebendo algum movimento em você, se tem algo ali que aconteceu nesses períodos de lua nova que está se desdobrando agora nessa lua cheia em Gêmeos. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fico muito feliz, embora estou um pouco sem jeito para gravar esse primeiro vídeo. Espero fazer outros vídeos onde eu esteja mais confortável. E é isso, até a próxima. Deixa um like no canal, se inscreva e essas coisinhas.